Hoje eu vou falar sobre o capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Mais uma bem-aventurança aí, contida no Evangelho, que eu gosto muito. Eu já falei em outras lives que eu gosto demais das bem-aventuranças. Então aqui, no título Injúrias e Violências, está escrito assim: Bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra. O que quer dizer isso? Que, embora a terra esteja povoada por enquanto por pessoas ruins, né, com atitudes ruins, né, os egoístas, os violentos, né, os que não seguem, que infringem a lei divina, porque nós passamos por nós estamos num mundo de provas e expiações, então somos espíritos imperfeitos. Mas à medida que o planeta vai evoluindo e passando deste para o de regeneração, esses sentimentos vão sendo expurgados, né, do orbe terrestre, do coração das pessoas. E aí herdarão a terra os brandos, porque vai existir somente o bem. O mal será expurgado. Então a terra pertencerá, sim, em um momento, né, de regeneração, a espíritos mais elevados, com depuração, né, e com progresso moral. Então Jesus faz da brandura e da pacificidade das pessoas pacíficas uma lei, né? Porque dela vem a moderação, a mansuetude, a afabilidade, a paciência, a tolerância. Então condena a violência, a cólera, a raiva, o ressentimento, o ódio. E aqui no item 6, nas instruções dos espíritos, está intitulado A Afabilidade e a Doçura. A benevolência, né, aquele que tem o coração benevolente, ele carrega consigo o amor ao próximo, né? Tem sentimentos de amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura. Ora, uma pessoa que é orgulhosa não pode ter afabilidade e doçura nos sentimentos. Uma pessoa que tem cólera, ela é orgulhosa e egoísta, né? Os brandos e os pacíficos têm dentro de si a doçura, a paciência, a benevolência, a brandura, na forma de agir, na forma de pensar e na forma de falar. Mas aí tem que se tomar cuidado, porque tem aquelas pessoas que se vestem, né, de brandos, de benevolentes, de caridosos, mas que por dentro o coração tá impuro, né? Porque não praticam de fato esses valores na sua vida diária, que só vestem máscaras, né, quando lhe convém. Ou seja, se veste da máscara da benevolência e da brandura em certas ocasiões, em certos ambientes, mas dentro de casa é completamente diferente o seu modo de agir e de pensar. E a gente tem que ter cuidado com isso, né, para não sermos hipócritas. Então, esses valores têm que estar intrínsecos, inseridos dentro da gente, né, dentro do nosso coração, para que a gente externe isso o tempo todo, em qualquer situação, em qualquer ação, em qualquer pensamento, enfim. Então tem que ter esses valores o tempo todo, né? O tempo todo. E a gente vê que a pessoa realmente assim, né, age dessa forma o tempo todo, pela sua forma de falar em todo momento, né? Desde com uma pessoa
igual, né, perante a sociedade, né, igualmente dotada de conhecimentos, enfim, do círculo familiar, do círculo de amizades, quanto uma pessoa estranha, né? Ele age da mesma forma. Então aqui fala, aquele cuja afabilidade e doçura não são fingidas, nunca se desmente, é o mesmo tanto em sociedade como na intimidade. Esse, ademais, sabe que se pelas aparências se consegue enganar os homens, a Deus ninguém engana. Essas foram frases, foram os dizeres de Lázaro. E a paciência, gente, o que é a paciência? É o modo como a gente age diante das adversidades, né? Diante dos problemas, da dor e do sofrimento, né? Ter paciência que tudo passa, né? Ter fé em Deus, sem blasfemar, sem se queixar. Aí vem a resiliência, a abnegação, né? A resignação. Então a paciência é você esperar o momento das coisas acontecerem e elas acontecendo, ter a brandura de fato no seu modo de lidar com essas situações embaraçosas, difíceis da vida, né? Que nós mesmos escolhemos, nós mesmos impomos para nós, né? As expiações, as dores, né? O sofrimento, ou seja, as expiações, elas vêm não como algo ruim, mas para crescimento, né? Então a gente tem que dar glória a Deus por passar por essas situações para poder se elevar, para poder se modificar, para poder passar pelas provas e pelas expiações de uma forma mais tranquila, mais calma, mais serena. E aqui fala que a paciência é uma caridade, né? Para sermos pacientes, porque praticar a lei da caridade, ensinada pelo Cristo e enviada por Deus, também vale pela paciência, né? Que é um dos valores, né, morais. Então, aqui também fala que a caridade moral é a mais difícil de ser praticada, né? Porque envolve transformação íntima, aceitação, enfrentamento, né? Autoenfrentamento. Mas aqui ele diz que é muito mais meritória essa conquista, né, do progresso moral, né, pela abstenção dos instintos, das compulsões, da impulsividade, abstenção de vícios, de paixões inferiores. Então, essa caridade, a caridade moral, é difícil, é a mais difícil de ser alcançada, mas é a mais meritória, né? Que coloca em nosso caminho para ser instrumentos do nosso sofrer e para nos porem à prova e à paciência. O que quer dizer isso? Que as pessoas que vêm para nós, né, para o nosso relacionamento, são instrumentos, são ferramentas para que a gente possa elevar o espírito, progredir, para que a gente possa, através dessa caridade moral, sermos termos amplitude de consciência, né? Aprendermos a lidar com as situações, né? E com mais confiança, com mais fé em Deus, né? Aí também fala da obediência, né? Que é justamente isso, acreditar na força superior, né? Na onipotência de Deus e que Ele nos quer só o bem, quer que nós sejamos só amor, né? E pratiquemos esse amor, né? Que é a caridade, né? A ação do amor é a caridade. Então é isso que Ele quer de nós, que a gente se transforme, se modifique internamente. E aí a gente vê, quando a gente passa por tudo isso com paciência, com abnegação, com resiliência, com fé, com obediência a Deus, o fardo se torna mais leve, né? O jugo mais leve, como o próprio Evangelho diz. Meu jugo é leve. Então são as bênçãos muito mais numerosas do que as dores. A gente pode perceber, então, agindo dessa forma,
que as bênçãos são muito superiores aos problemas, né? As dores que a gente passa. O fardo parece menos pesado quando se olha para o alto, né? Aí aqui fala no item 8 sobre a obediência e resignação, que são duas virtudes companheiras da doçura e muito ativas, né? A obediência é o consentimento da razão, é o consentimento do coração. O resignado, ele aceita sem queixas, né, o que acontece, né, com ele, sabendo que tudo passa, né, e que Deus nos quer o melhor, né, para nossa evolução. Não importa o remédio, né, se é amargo ou doce. Então, o resignado age com o coração, né, coração puro, coração brando e pacífico. Já o obediente age com a razão, porque reflete, né, que tem um ser, né, maior em todo o universo, né, que nos criou e que nos ama. Então ele entrega a sua vida a Ele, em obediência a Ele, a esse ser onipresente, essa força, né, universal, onipresente, onisciente e onipotente. E aí a pessoa passa pelas tribulações com mais coragem, né? Não é pusilânime, né? Não é covarde. Ele passa a combater o bom combate, né? Com alegria, com fé, com determinação de que aquilo vai passar e quer ser melhor, né? Pela vontade, pelo esforço, pelo mérito. E aqui diz: a virtude de vossa geração é a atividade intelectual, já o seu vício é a indiferença moral. Bom, a geração atual ela é dotada de conhecimentos, né? Tem oportunidades, facilidades de conhecimento, de estudo, pelo próprio progresso da humanidade, o progresso intelectual. Então, a humanidade ela progrediu mais intelectualmente do que moralmente, né? Ela progrediu sim moralmente, né? Mas a gente vê que o progresso intelectual é maior. Então essa é uma das nossas virtudes, né? Considerada a nossa, aliás, é considerada a maior virtude nossa. Agora, o vício, o nosso vício é a indiferença moral, né? Porque embora tenhamos inteligência, tenhamos inteligência intelectual e desenvolvimento intelectual, muitas pessoas agem de forma moral, subjugando as pessoas, né? Tratando as pessoas de qualquer jeito. Então isso não é elevação moral. Então a humanidade ainda tem que caminhar muito, né? Para conseguir equiparar e equilibrar essas duas forças, o progresso intelectual e o progresso moral. Porque a gente vê que tem os nossos vícios, né? Não só os sentimentos negativos, né? Os nossos vícios, mas também a escravidão, né? Do que eu falei ali na lei, anteriormente na lei de liberdade. Nós somos escravos, muitas vezes, da tecnologia para o uso do mal, de opiniões contrárias aos nossos valores, e a gente acaba seguindo. Somos escravos, né, viciosos nos vícios do corpo, né, drogas, álcool, sexo, enfim, jogos. Então, assim, a gente tem muito que caminhar. E aí vem, no último item, a cólera, o 9, o orgulho vos induz a julgar-vos mais do que sois. Quem é orgulhoso, e a maioria de nós se acha acima de opiniões alheias, então ela se encoleriza, né? E aí vem a raiva, o ódio, a cólera mesmo, né? No sentido figurado, aquelas pessoas que nos contrariam nossas ideias, né? Contrariar no sentido de querer mostrar o que pensa o orgulhoso não aceita, né? Opiniões contrárias. Tem que fazer a sua vontade.
né, os seus caprichos. Então aí vem a cólera. E essa raiva, ela emana energias muito negativas, principalmente para aquela que sente, né, essa raiva, essa cólera. Vai minando a parte física, a parte mental, né, vai adoecendo o corpo de várias formas. Então, esses orgulhosos se acham acima dos irmãos, né, dos outros, né, mais espertos, mais sábios do que outros. E, inclusive, orgulhosos até com relação às questões de Deus. Não entende, não aceita que Deus é onipotente. Né? E quando acontece alguma coisa, né, para a gente fazer enxergar, para abrir a nossa consciência, o orgulhoso acha que é castigo, que é culpa de outra pessoa pelo seu infortúnio. Nunca se responsabiliza pelos seus atos. E aí é o orgulho ferido, né, que causa a cólera. E aqui diz, em suma, a cólera não exclui certas qualidades do coração, mas impede que se faça muito bem, e pode também levar à prática de muito mal. Então a cólera, ela deixa de fazer o bem. E quando a gente deixa de fazer o bem, a gente está praticando o mal, né? Eu já falei isso outras vezes. Pode causar muita dor, muito sofrimento físico, né? Doenças. Aquele que é a própria vítima de si mesmo, né? Da sua cólera. E adoece outras pessoas, né? As pessoas que amamos e que nos amam, né? Familiares, amigos, enfim. Então, para terminar, diz assim: todas as virtudes e todos os vícios são inerentes ao espírito. Claro, os vícios e as virtudes, elas vêm já de outras encarnações, vêm do próprio espírito, né? E se esse espírito não progride, aliás, estaciona ou progride de forma lenta, as expiações serão maiores, né? Então, quando a gente evolui, a gente não sente mais a necessidade de certas coisas, né? De atitudes que não condizem com a lei divina, né? Com a lei de amor. Então, a gente não necessita mais, né? Agir de forma negativa, né? Baseada nos vícios. Então, a gente não precisa mais disso, né? À medida que a gente evolui, as expiações, o sofrimento e a dor não são mais tão severos, né? À medida que a gente vai evoluindo. Quando a gente se depura espiritualmente, aí não precisa passar mais por expiações, né? Aí a gente vive num mundo ditoso, um mundo de felicidade plena, né? Que são as bem-aventuranças. Então, aqui para terminar, compenetrai-vos, pois, de que o homem não se conserva vicioso, senão porque quer permanecer no vício. Então, o homem só é vicioso, só tem esses sentimentos negativos porque ele quer, por vontade própria, por a má ação do livre-arbítrio, mau uso do livre-arbítrio. Né? É o que fala aqui. Por mérito que a gente tem as coisas. Né? Se a gente age no bem, a gente é recompensado, né? Com muita felicidade e sem expiações. Se a gente age no mal, a gente passa por provas, aliás, por expiações e sofrimento e dor, até que a gente aprenda, né? A se transformar, até que a gente aprenda que é pela caridade que a gente se salva e salva o mundo, né? Porque se a gente pratica o bem, a gente vai estar praticando o bem não somente para nós, mas emana energia boa para os outros, né? Auxilia o crescimento espiritual e moral das outras pessoas que estão à nossa volta. Então, se esses vícios são escolhas nossas, né, pela nossa vontade, mau uso do livre-arbítrio, se assim não fosse, não teria a lei do progresso, né, baseado na evolução. Todo mundo evolui. Ninguém regride, na verdade, né? A lei do progresso é sempre para frente, não retroage. Mas a gente estagna, né? E a gente pode
na estagnação, voltar a ter esses sentimentos ruins dentro de si. Né? Então é sempre para frente que a gente tem que andar, né? Sempre progredindo continuamente, sem estacionamentos. Então é isso, pessoal. Espero ter contribuído aí. Espero que tenham gostado. Tenham um excelente resto de domingo, uma excelente, abençoadíssima semana de muita reflexão, muita caridade, muito autoconhecimento. Gratidão sempre.